Olá, sejam muito bem-vindos aos 5 Perguntas para o CHRO, a websérie da Minds feita por especialistas de carreira na área de recursos humanos para todos os profissionais da área. Caroline Dias, CHRO da Bold Hospitality, é a nossa convidada de hoje. Carol é dona de uma trajetória de excelência em People e Performance no setor de bens de consumo, com passagens por gigantes como Kraft Heinz e BRF, e neste episódio ela revela os seus aprendizados de carreira e os principais desafios de contribuir com times de alta performance. Confiram! Eu comecei na psicologia muito querendo trabalhar em uma atuação grande no terceiro setor, muito mais no cunho social do que qualquer envolvimento com empresa ou corporação. E aí a vida, como não é uma lógica, ela vai te levando para caminhos diferentes. E fui entender bem que eu estava no lugar certo porque eu vi que eu podia fazer em grande escala, devolver para a sociedade aquilo que eu acreditava. Comecei em farmacêutica e depois entrei na BRF, onde eu tive mentores muito legais que puderam me ensinar e me conectar muito com o negócio. Parte da trajetória lá foi sempre com o business partner e eu me sentia muito mais parte do negócio do que próprio RH. Depois quase uma década na Kraft Heinz, ainda com essa visão de business, de ficar muito conectada com o negócio e o dia a dia, liderando M&As. E agora, por fim, estou na Bold Hospitality, que é uma holding que são donas de 3 marcas super legais aqui no Brasil, que é a Outback, a Bratto e Ozzy. Separar, o business com a experiência do profissional é uma falsa dicotomia, porque as coisas andam muito juntas e nunca separadas. Então, tem várias pesquisas que já apontam aí nos últimos anos que é impossível você conseguir ter uma empresa de alta performance ou imprimir um resultado exponencial de acordo com o plano se você não consegue garantir segurança psicológica para as pessoas. As duas são completamente complementares, então elas andam juntas. Para que isso, permeie enquanto dia a dia, é como você traduz isso também dentro de uma cultura, que a gente só consegue chegar em planos ambiciosos se a gente consegue também garantir a expectativa das pessoas com o dia a dia. Não existe mais, sobre a minha perspectiva, separar, por exemplo, a Carol Dias do dia a dia com a Carol Dias que hoje lidera uma frente de RH. É um pouquinho do que eu venho assistindo e faz todo sentido quando você vê os resultados disso. Desde que a gente viveu toda a pandemia, a nível global, todo mundo enfrentou um luto coletivo, onde o esgotamento hoje é uma pauta que não é mais novidade, é algo que a gente já está vivendo. Então, eu acredito muito que a gente só consegue dar aquilo que a gente tem, propriamente dito. E para você entender aquilo que você tem pode dar enquanto líder, você precisa se autoconhecer. Para mim, as ferramentas que vão ser ferramentas ganhadoras do futuro é como é que você consegue fazer com que a tua liderança, seja ela liderança intermediária ou C-level, ou enfim, pessoas que lideram a mesma organização, não necessariamente com um time embaixo, você precisa fazer uma proposta de autoconhecimento. A gente nunca aprendeu a socializar. A gente aprende português, matemática, física, química, inglês, etc. Mas você não aprende a se frustrar, você não aprende a ser empático, você não aprende a socializar. Então, enquanto as organizações não começarem a impulsionar competências socioemocionais para que a liderança dê aquilo que ela consegue dar, oferecer para o teu time, pouco provável que não vai existir o esgotamento. Então, o esgotamento hoje não está só conectado com o quanto você trabalha, está conectado com o que você consegue doar. Hoje, o que eu já consegui aplicar e ter resultados efetivos em relação a isso, com base em engajamento, turnover, até sucessão, é como é que a gente coloca dentro da formação da liderança pilares de autoconhecimento e depois mentorias. Acho que na vida todo mundo teve um mentor, seja ele formal ou informal. E quando você tem essa conexão de você faz trocas de experiência e consegue ter um nível de vulnerabilidade, saber que pessoas também já erraram e você também pode cometer um erro ou outro e rapidamente corrigir, você ganha mais segurança para você liderar grandes organizações, liderar a sociedade, o mundo. Então é o que eu acredito e já tem resultados também vinculados a isso. Para mim, é sempre muito difícil dar um não, porque todo mundo está fadado a não desagradar as pessoas ou qual é a impressão que eu estou passando. Há muito tempo, o RH já saiu de um caminho de ser uma área de back-office, aquele
síndrome do pequeno poder e etc. O RH está muito mais protagonista em alavancar o negócio e trazer tendências diferentes do que a gente pode trabalhar. Então, para mim, a maior dificuldade que eu tive no passado e hoje eu vejo como consigo trafegar bem é conseguir dar para o negócio aquilo que ele precisa e não aquilo que ele quer. Isso é muito difícil, porque você passa a parte do teu dia a dia dentro da empresa influenciando o tempo todo. Então, é pouco provável que você passe ali trabalhando, imprimindo e-mail ou fazendo grandes reuniões, mas você passa fazendo articulações para que, né, o business entenda o quanto você pode ser parceiro e não uma pessoa que vai começar a limitar suas decisões. E posso dizer que em todas as organizações que eu passei, essa era a grande fortaleza que eu enxergava e que vi grandes pessoas que eu sempre admirei terem no dia a dia. Então, você dá não o tempo todo, né? Especialmente quando você sai de uma área back-office para ir para uma área que está liderando o negócio. Falando do meu contexto, né? Você sabe, eu vindo de Campinas, uma família, né, muito estruturada, mas também super simples. Nunca passei por grandes preconceitos, né, mesmo sendo, né, no passado uma questão social, mulher, geralmente mais jovem do que a média. Nunca passei apertado, mas sempre tive que me preparar mais do que todo o corpo executivo, né, ou todos os meus pares, para conseguir ter o meu espaço. Então, muito difícil você não lidar com uma síndrome do impostor o tempo todo. Então, para mim, o grande não e o grande desafio é um desafio diário de sempre dizer um sim para mim e não desistir, porque, né, a gente passa por várias questões ao longo da nossa trajetória. E às vezes quando tem muita pressão, decisões difíceis, você sempre se pega pensando, acho que eu não preciso mais disso, ou talvez eu possa voltar, né, para Campinas e, enfim, ter um outro contexto de vida, mas não dizer esse não e sempre dizer sim para o meu dia a dia e acreditando que eu posso me manter aqui, né, nessa posição e trazendo, na verdade, né, devolvendo para a sociedade aquilo que eu acredito que eu preciso devolver, é o que eu quero e o que eu faço. Então, o meu não são todos os dias. O RH agora está enfrentando o maior desafio de conectar as culturas que sempre foram fortes com as tendências geracionais que estão tendo e fazendo com que a liderança não fique obsoleta. Porque fui assim também, parece que você fica com uma crise de identidade do que é você versus a empresa que você trabalha. Você passa a não ser mais interessante. Então você vai almoçar com a tua família, com seus amigos, você não consegue mais se encontrar naquele assunto porque você está 100% absorvida no seu dia a dia do trabalho, né? E se você não impulsiona essa liderança a ter uma visão global, a saber o que está acontecendo com a guerra, né? A saber o poder que a China tem sobre o mundo, você fica um líder obsoleto, você não consegue mais ter conexão com as novas gerações ou com aquilo que está por vir. Tem uma que eu acredito muito, que é muito da literatura de Fernando Pessoa, que ele fala que a gente carrega vários eus dentro de uma pessoa só. Então isso sempre me deixa confortável, né, de entender que eu sou humano, de saber que hoje eu posso ser a Carol mais expansiva, a Carol mais reservada, mas saber trabalhar, imprimir isso no dia a dia me ajuda muito a conseguir fazer boas influências, porque hoje, mais do que você assumir posições como essa, é como você imprimir isso para as pessoas que você influencia. Hoje eu estou com mais de 15 mil vidas, né, sob a minha liderança, né? Não necessariamente dentro do RH, mas dentro da organização. Então, se eu não conseguir me respeitar, eu não vou conseguir também oferecer nada para as pessoas que eu influencio hoje.